Bom, voltamos aqui agora com uma coisa que a gente já tinha lançado lá atrás, por volta de julho, junho de 2022. Nós vamos falar sobre essas velas aqui, que é a vela que cresce, tá? É a vela, é um pão que cresce. Como que nós deduzimos, como que nós falamos sobre essa vela? É o efeito panificação. Como que nós vamos fazer esse efeito panificação? Antes de falar para vocês a formulação correta, certinha, que vocês vão fazer aí na sua casa, que vai dar super certo, antes nós vamos falar sobre alguns detalhes dessa vela. Primeiro, ela não é como as velas de ceras vegetais e também não é como as velas de parafina, que tem aquela queima em que cria uma poça e tudo mais. Ela é uma vela artística e inspirada nas velas coreanas, tá? Não é uma coisa brasileira. E também não temos esse conteúdo ainda no Brasil. Então isso é exclusivamente aqui lançado no Império do Bem. Trazendo o detalhe que essas velas, nós inserimos o pavio no centro, elas vão queimar e lembrando mais uma vez, não vai criar uma poça. Também a queima dela pode ser meio instável, pode ser tanto para a direita, esquerda, tá? Então, qual o objetivo realmente da vela? É a beleza, porque a vela craquela toda e ela fica parecida com um muffin, com um cupcake mesmo. Então a textura dela também parece muito, até se você partir, você vai ver. Então vai ser todos os detalhes possíveis para que vocês possam fazer essa vela aí na casa de vocês e sem erro nenhum. Falando mais sobre a dinâmica dessa vela. Você pode brincar com várias cores, tá? Se você quiser colocar chantilly em cima, você vai colocar. Você vai fazer o que quiser. E ela vai ser um muffin, na verdade. Mas você pode decorar com chantilly ali feito de parafina. Aqui mesmo no Instagram, nós já temos um vídeo postado de uma aula, uma videoaula, onde ensinamos a fazer esse chantilly. Então você vai conseguir fazer, tá bom? E o pavio introduzir depois. O efeito dela, vocês podem falar, vamos falar sobre a venda dessa vela. Vocês podem fazer lembrancinhas para aniversário, bodas, casamento, tudo que a sua criatividade quiser. Ou até mesmo oferecer em lojas como docerias, lojas que produzem bolos, confeitarias e outras coisas, tá? De acordo com a sua criatividade. Então, já sabendo desses princípios, fundamentos básicos, nós vamos agora passar para vocês finalmente como que vocês vão desenvolver a sua vela e quais os materiais que serão utilizados. Bom, então o que nós vamos precisar para a execução dessa vela? Uma balança, eu vou pesar os ingredientes, colher, vocês vão precisar de palitos de picolé, vão precisar de recipientes plásticos que sejam resistentes. Não são copos descartáveis, os copos descartáveis eles podem não aguentar a temperatura da vela e derreter. Panela, fogão elétrico e agora os ingredientes. Ingredientes que eu vou usar aqui: cera de soja Ecomix, que você encontra aqui na loja, tanto na loja física, em Moema, na Pocket e no site. Então fica disponível para vocês. Bicarbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é um dos principais ingredientes da nossa mistura, mas também não é o principal. Ácido esteárico, que é conhecida como estearina, só que estearina tripla pressão vegetal, que é o que vocês vão utilizar também. E, pasmem, leite. Leite? É, leite mesmo. Leite que vocês vão comprar em mercado, leite de caixinha comum. E ele, com certeza, é o nosso ativador da vela, porque essa vela ela vai efervescer, então vai precisar de um ativador. E o ativador vai ser o leite. Vou falar de outros ativadores e também de como vocês prepararem com uma outra mistura, caso vocês não tenham isso aqui. Perfeito, vamos lá. Vamos falar da próxima mistura. William, não tem a cera Ecomix. A cera Ecomix é um mix de 50% soja e 50% parafina, para quem não conhece. Posso fazer só com parafina? Olha, pode dar errado, porque você precisa do componente da soja, tá? É a soja quem faz o craquelado e a soja naturalmente, por ser um óleo hidrogenado, é um óleo que craquela fácil. Então, a temperaturas altas ele vai craquelar, ele vai subir e ele vai parecer um bolo, cogumelo. Então é ele que vai dar esse efeito. Então precisa milimetricamente disso daqui, tá? Tem pessoas que fazem com água. Posso fazer com água, William? Pode fazer com água. Porém,
viscar ali, não vai ficar tão legal. Tem pessoas que fazem com álcool de cereais, que também o álcool de cereais já tem um pouco de água, alguns, ou fazem com álcool isopropílico, que é isento de água. Dá certo? Olha, o efeito, o aspecto dela, ela pode até crescer, pode subir, só que, portanto, quando vocês fazem isso com um álcool isopropílico, lembrem-se que o álcool é um produto de combustão, então ele vai pegar fogo no material inteiro, então acho que você não vai ter isso na sua produção. Se vocês quiserem, usem o leite. Por que escolhi o leite? Fui desenvolvendo algumas pesquisas até chegar a essa vela, que significa que a lactose, o leite, vai fazer com que o bicarbonato seja ativado. Quando vocês fazem um bolo, vocês precisam do fermento. E o fermento são quase que tipo que lactobacilos que são ativados e crescem, fazendo com que a massa cresça. Então é isso que acontece. O nosso efeito de crescimento aqui vai ser a ação do leite no bicarbonato de sódio nas temperaturas corretas, que é o que vocês também vão aprender. Tem uma temperatura, não adianta colocar o leite dentro da mistura, então vocês vão aprender tudo agora nesse vídeo. Então, já que vocês já sabem das advertências, das coisas que podem utilizar, agora vamos falar um pouco sobre corantes e pigmentos. Suponhamos que vocês vão fazer uma encomenda total para o Dia das Mães e querem uma massa com cor de bolo. Com a massa de cor de bolo, vocês vão colocar um toque só de corante amarelo e deixar que mescle o amarelo com o branco, tornando assim uma cor de pão. E por fim, vocês pegam uma esponja de louça, uma bucha de prato, corta um pedaço, pega um pouco de pigmento para sabonete líquido marrom, molha um pouco a esponja e sai esfumando a sua vela. E aí ela vai ficar com uma crostinha parecendo que foi assada, queimada, tá? Então fica essa dica para vocês aí. Falando sobre pigmentos, os pigmentos, mais uma vez lembrando, não migram. Nós temos aqui na Império do Banho alguns pigmentos para velas. Vocês podem optar por corante ou pigmento. Se vai fazer só o muffin, faça com corante mesmo. Se vai optar por fazer com chantilly, façam sempre com pigmento para que as cores não se misturem, não migrem e fique feio depois. Pode-se usar também confeitos. Você vai lá na casa de doces, no atacadão de doces e compra confeitos em formato de corações, os confeitos que vocês quiserem colocar, e fica muito lindo. Pode jogar uma calda por cima e aí fica a critério da sua criatividade e imaginação. Bom, agora nós vamos falar para vocês sobre as quantidades dos produtos que vamos utilizar. Como falei, preciso de uma panela, ela já me facilita por ter um bico. Fogão elétrico, então já está ligado ali. Bom, tem aqui um becker. Eu vou precisar de 70 gramas da cera de soja Ecomix. São 70% dela, tá? Perfeito. 70% da cera de soja Ecomix. Vamos levar ao derretimento. Mais uma vez falando para vocês que é 70%, 70 gramas dessa cera de soja Ecomix, e vou precisar de 30% do ácido esteárico. O que vai ajudar também, gente, a dar uma firmeza na nossa vela, tá? 30%, 30 gramas do nosso ácido esteárico tá aqui, vamos levar também ao derretimento. William, você não vai colocar gorduras, óleos, nada? Não. Não coloquem gordura de palma, de soja, de coco. Não coloquem nenhuma gordura, nem manteigas vegetais, nada. Por quê? A gordura vai interferir no crescimento do nosso produto. Quando você coloca gordura, é como se a gordura deixasse que o leite ficasse por baixo. E aí, portanto, o crescimento não vai ser legal. Não vai crescer. Ele vai ficar muito denso e não vai ter como crescer. Já as massas secas fazem com que ele cresça e evolua. Assim como vocês podem ver aqui, que ele até cresce e craquela ainda. E olha, gente, ele fica meio durinho, tá? Então fica bem durinho, fica bem legal, ó. Essa é a consistência. Isso daqui é sem cor.
Vamos fazer um com cor agora para que vocês vejam como que fica. Essência. Pode colocar essência? Pode, desde que seja pouca. Lembra que não pode ter muita gordura na composição. Ressaltando mais uma vez em vídeo, todas as essências usadas para velas devem ser lipossolúveis, tá? Essência de sabonete, difusores também. Essência de perfumaria fina pode ser difusores, sabonetes, cremes e o que for. Essência de vela, isso pode ser até um assunto meio que polêmico, mas utilizem sempre essência de vela, porque essência lipossolúvel não vai ter problema nenhum, ela não vai bipartir nem nada. Então fica mais ressaltado em vídeo, essências para velas, não utilizem essências para sabonetes em velas, tá bom? Então vai ficar aqui derretendo até que fique completamente líquido, em estado líquido e homogêneo, a nossa mistura. E já já vou falar para vocês aqui onde entra o bicarbonato de sódio e também o leite. Já falando sobre o leite, é o seguinte, você vai deixar derreter, tira do fogo e deixa essa panela esfriar por mais ou menos 3 a 4 minutos. Pode ser em uma superfície dessa daqui, de mármore. Deixa ele esfriar 3, 4 minutos ali, ponta. O leite. Vocês vão pegar o leite e colocar numa outra panela, num outro recipiente. Aqui nós escolhemos essa concha, a concha facilita a nossa vida em tudo, aqui. Então temos a concha, você vai colocar o leite aqui na concha e vai levar também o leite à fonte de calor e aquece. Você vai deixar esse leite quase que ferver. Quando você vê que formou uma nata por cima dele e que sobe fumaça, é o ponto ideal para que você pegue e já faça o próximo passo que eu vou mostrar, que é o despejar na mistura e a quantidade também que vocês vão colocar, tá? Se você tiver uma concha dessa, melhor. Se você não tiver essa concha, adquira. Para quem faz vela, isso daqui é maravilhoso, tá bom? Então, já vou esperar derreter aqui e já volto com vocês. Algumas pessoas perguntam sobre a diluição dos nossos pigmentos. Como que nós vamos diluir esse tipo de pigmento? Já tem aqui a minha cera derretida, ou a parafina, seja lá o que você for usar. Você joga um pouco do seu pigmento aqui. Tem que estar na fonte de calor, tá? Então é o calor quem vai fazer esse pigmento ser diluído. Ó, como vocês podem ver, ele já vai diluindo, tá? Ah, William, não diluiu na fonte de calor. Olha, diluiu na fonte de calor. Se para você ele não dilui na fonte de calor, você pode colocar ele dentro da essência e diluindo. Então eu tô colocando um pouco desse pigmento para fazer a base do nosso muffin, tá? Da nossa vela muffin. Tá vendo que dilui? Só que, aí você vai falar, ah, mas não tá azul. Bom, os tons, eles são menos, bem menos acentuados. Por quê? O fundo desses pigmentos é dióxido de titânio, então ele já é esbranquiçado, bem branco. E estamos usando a cera de soja Ecomix, que já dá uma coloração meio esbranquiçada, amarelada, e o ácido esteárico, que já deixa uma aparência mais branca. Por isso que ele vai dando esse tipo de tonalidade. Eu posso colocar mais um pouquinho só do pigmento, mas eu vou querer ele com uma cor bem suave para os nossos muffins ficarem bem legais, tá bom? Então essa é a dica sobre a diluição do pigmento para a vela. Bom, já derretemos. Ó, mostra para eles, Matheus. Tá bem quente ainda. Lembra que eu falei para vocês deixarem de uns 3 a 4 minutos aqui, esfriando um pouco. Toda vez que forem trabalhar com velas, papel toalha, podem estender um papel em cima de toda a bancada, de toda a mesa, para que vocês não sujem com parafina, tá bom? Agora vamos ao leite. Eu já tenho aqui o meu leite e vou colocar ele aqui para esquentar. William, qual o ponto do leite? O ponto do leite tem que ficar aquilo que eu tinha falado também. Uma nata por cima, uma camada, uma nata, né? E que ele suba fumaça, tá? Você vê que ele dá uma espumadinha do lado, sobe fumaça quase fervendo. É esse o ponto que você precisa do seu leite. Vou usar isso aqui como recipiente, essas formas, mas você pode fazer de repente num copo de vidro. Ah, eu quero fazer uma vela,
com confeitos, com chantilly em cima, pode fazer no copo de vidro. Coloca pouco material, ela cresce até a metade, você faz o chantilly e depois joga os confeitos. Fica bem bacana, tá? Então, essas forminhas de empada é o que eu tenho aqui para usar. Mas compra em formas de muffins, cupcakes e brigadeiros. Qualquer casa de festa, até supermercado vende, tá? Então vocês vão utilizar. E esse é o recipiente que eu vou usar. Sempre um recipiente plástico forte para suportar a temperatura. Mais uma dica para vocês. Aqui eu tenho um copo com água. Ó, Matheus, vou mostrar para eles aqui. Tenho a minha cera já derretida. Quero saber a cor. Qual a cor final do meu produto? Posso pegar aqui e despejar a minha mistura dentro da água. Ó. Misturo. Essa vai ser a cor da mistura. É um azul Tiffany. Olha que legal. Um azul bem mais claro. Tá? É essa cor mesmo, meio azul bem bebê, que eu quero para minha mistura. Então fica a dica para vocês. Bom, e agora vamos ao grande finale, né? Então agora tudo que vocês querem aprender dessa forma. Vem cá, Matheus, vamos passar para eles. Aqui vocês vão fazer nesse pote, por quê? Porque ele suja e depois você vai ter que limpar, só que obrigatoriamente eu vou ter que fazer no becker de vidro para que vocês vejam a quantidade que eu vou adicionar aqui, tá? Vamos lá. A cera eu deixei ali 4 minutinhos, tá? Então ela já está na temperatura ideal. Vou colocar da cera 50 ml. Presta atenção nessa quantidade, tá? 50 ml. Lembra que eu falei para vocês sobre um palito de picolé? Para 50 ml, eu vou precisar de, ó, essa ponta do palito de picolé de bicarbonato de sódio e outra. Tá? Peguei 2 medidas baseadas no palito de picolé de bicarbonato de sódio. Você vai misturar, vai agitar. Ó, isso é bem rápido, tá? Bem rápido. Porque aí a vela já começa a crescer e você já despeja em todos os recipientes que você vai usar. Tendo certeza que já ficou homogêneo aqui, o meu bicarbonato de sódio junto com a minha mistura, eu venho com o leite que tá super quente. E coloco um pouco de leite, ó, e mistura. E vamos passando para o recipiente. Mostra bem de perto, Matheus, que ele vai começar a crescer para que elas vejam. E vocês passam uma espátula, algo assim, para ele craquelando. Mas presta bastante atenção no crescimento da massa. Ó, Matheus, você pode pegar bem aqui em cima. Olha só, galera. E continua a crescer. Essa receita ela é fantástica, ela realmente chama a atenção pelo crescimento das velas e depois que vocês colocam o chantilly até na parte de cima. Eu já tenho umas que eu fiz aqui inicialmente. Ó, bater elas aqui, elas ficam firmes. E a textura é como se fosse a textura de um muffin mesmo, tá? E é meio que molinho, não fica aquela coisa dura como as velas. Como eu falei, é um tipo de vela decorativa, então ela é uma vela que fica com texturas bem similares à real massa do muffin, do cupcake, do que você faz de bolo e de pão mesmo. E agora só uma imagem passando para vocês aqui de fim, para que vocês vejam como ela craquela e ela fica linda. Como ela é feita com a cera de soja com mix e nela tem parafina, significa que ela pega uma textura desmoldável, como vocês verem, eu tirei essas daqui. Quando esfriar, espera esfriar bem. Você vai e tira ela daqui, pode passar o pavio centralizado, fazer um chantilly, colocar em cima e colocar os confeitos da maneira que vocês quiserem. E aí vocês podem brincar, colocar uma calda,
confeitos, chantilly. Bom, mas finalmente foi isso trazido para cá, que é uma vela inspirada nas velas das coreanas, algo de fora, algo que ainda não tem no Brasil, tá? Pouquíssimas pessoas devem fazer isso, mas isso ainda não foi divulgado, muito menos de graça. Para que vocês possam aprender e desenvolver isso na sua casa. Lembrando que toda a matéria-prima estará disponível no site Império do Banho, nas lojas físicas de Moema e também do Taboão da Serra. Bom, espero que tenham gostado. Sucesso para vocês. Façam, vocês vão amar fazer essa vela. É muito bom, sabe? É gratificante quando você vai, mistura todos os ingredientes e você tem lá o seu produto assim. Então tá aí, já que vocês queriam tanto aprender, tá bom? Assim como esse conteúdo, nós teremos diversos outros conteúdos que vocês poderão aprender aqui em Império do Banho, tá? Todos os produtos disponíveis no site, exceto o leite, né, gente? Leite vocês vão e compram no mercado. E pasmem, sim, é leite mesmo, lactose. Então, espero que tenham gostado. Gratidão e até o próximo vídeo.